Olá, eu sou Jane Rangel, responsável pelas aulas de didática do ensino superior, onde nós vamos abordar principalmente as questões da docência no ensino superior. Como os professores são profissionais essenciais nos processos de mudança das sociedades, nós vamos dedicar toda a atenção a preparar da melhor maneira possível um professor para realizar um trabalho inovador. Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma reflexão. Qual o papel da didática na formação dos professores? Para começar, vamos assistir uma enquete onde nós perguntamos a professores universitários de que modo você se identifica profissionalmente. Bem, eu sou jornalista, esta é a minha profissão, eu trabalho já há 11 anos como jornalista, também dou aula na faculdade, adoro dar aula, já tem uns 6 ou 7 anos que eu dou aula também. É a minha segunda profissão, eu dou aula de História da Comunicação e Teoria da Comunicação, mas sempre friso, inclusive para os estudantes, que a minha profissão é de jornalista. Toda vez que me encontro perante uma ficha cadastral e leio lá profissão, eu escrevo professor, pensando que sou ou deva ser mais do que um profissional do ensino, deva ser um educador. Embora o ensino esteja presente em todas as profissões, acredito que a escola, por ser um ambiente próprio de estudo, de pesquisa, de elaboração, se reveste no professor essa característica a mais de educador, pois trabalha além do conhecimento, trabalha valores, sonhos, ideais, aspirações. Eu sou contador, né? E especializado em auditoria e perícia. Então, dou aula disso há muitos anos em faculdades aí, né? E exerço esse lado da docência em universidades aí, diria até muito mais por prazer até porque por necessidade. Sempre o meu primeiro emprego, minha primeira atuação foi em empresas privadas e hoje na empresa que eu faço parte do grupo. Eu dou aula para preencher um espaço, um lado social, vamos assim dizer, né? Eu sempre me identifico como professor Ivo. A minha história de formação como professor, ela vem de 12 anos atrás. Então, eu estudei alguns anos da vida religiosa e depois eu fiz o curso de filosofia. E aí eu comecei a me dar conta como que seria a minha vida como professor ou como profissional. O que eu poderia escolher, qual a profissão. Aí eu lendo um texto do Kierkegaard, que é um pensador do século XIX, ele dizia assim que a principal de todas as escolhas é escolher-se. Aí eu me identifiquei com aqueles professores que eu tinha na faculdade, eu me identifiquei mais com um dos professores e comecei a dar aulas, seguindo basicamente os passos daquele professor. Tem um pensador, o Weber, ele diz assim que o ser humano orienta as suas ações pelas ações dos outros. E aí eu comecei a dar aula e vi que daria certo como professor. Aí, por conta da minha formação na área da filosofia, ligada a essa concepção de ser professor, vem uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade, com a qual eu partilho e participo com muitas pessoas, né, nesse sonho de uma sociedade na luta pela cidadania, pela formação da autonomia do sujeito e assim por diante. Então, ser professor para mim é algo absolutamente realizador, independente dos meus honorários, mas para mim é significativo. Eu sou professor, né, da Universidade Federal e eu cumpro aí 3 funções básicas, que são a pesquisa, a extensão e o ensino. E nesse sentido eu divido o meu tempo, né, conforme o regimento interno da universidade. Parte eu estou em sala de aula, parte eu desenvolvo as pesquisas, né, e tenho a obrigação de publicar ao menos 2 artigos ou livros, né, por ano. E em parte também eu me dedico à extensão. Então, nesse sentido, eu sou um professor, não é? E que tem uma dedicação exclusiva e é assim que eu me vejo, né, no trabalho, na sociedade. Ao assistir à enquete, vocês puderam observar que os professores que têm formação, eles respondem sou professor. E aqueles cuja sua formação não é o magistério, eles dizem primeiro a profissão que eles tiveram no nível de graduação. Sou médico, sou engenheiro, sou professor, mas ele só vai dizer que é professor como segunda profissão.
Isto realmente é uma das questões que hoje tem mobilizado muitos estudos e pesquisas a respeito da formação e do desenvolvimento profissional dos professores. Daí a nossa aula iniciar com a questão: qual é a importância da didática na formação desses professores? Já que nós tivemos oportunidade de assistir à entrevista, né, nós vamos agora conhecer e compreender o cotidiano e o processo didático no nível superior. Ao tratar da questão da profissão professor e exigências atuais, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, muitas e muitas são as exigências feitas ao professor, a este profissional da educação. No entanto, toda essa problemática ela é tratada e abordada principalmente com relação ao ensino superior, onde duas questões são fundamentais. A primeira questão é a questão da identidade, já que ele tem uma graduação que não é de formação de professores e ele faz uma pós-graduação e, a partir daí, se prepara para ser professor. Então, identidade do profissional, quer dizer, identidade do professor. O que é, na verdade, ser professor? E a segunda é relativa à profissão, que trata das condições do exercício profissional. Então, nós temos duas questões a serem resolvidas com relação à formação do professor, a sua identidade e a sua profissionalização. E aí nós perguntamos, o que é que, na verdade, identifica